Olá, meus amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos lá? Irmã, é possível uma pessoa estar no pecado, estar no adultério, ficar a favor do segundo casamento e ainda ser usada por Deus, pregar a palavra de Deus? Sim, gente. É possível, certo? E é real. Certo? As pessoas podem, certo, estar no pecado, estar no adultério, ser a favor do segundo casamento, ou seja lá, na situação, e ainda pregar o verdadeiro evangelho. É possível? Sim, é possível, certo? Existe uma grande diferença, certo, entre a pessoa ser usada por Deus, né? Existem aquelas situações onde a pessoa é usada por Deus, que a gente chama mulher usada de Deus, homem usado de Deus. Então, homem usado por Deus e homem de Deus, mulher de Deus, né? Homem usado por Deus é uma coisa, mulher de Deus é outra. Então a gente já viu aqui que é possível sim uma pessoa estar no pecado e ainda pregar o verdadeiro evangelho, estar no adultério ou defender segundo casamento aí e ainda ser usada. Você pode prestar atenção aí nas pessoas que já estão no pecado, certo? O quanto elas pregam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, gente, ela não se corrompe. A palavra de Deus, ela não se corrompe. Quem se corrompe é as pessoas. A palavra de Deus não é corrompida, certo? Porque ela é imutável, ela não muda. Quem muda são as pessoas, porque as pessoas é que são corrompidas por elas, certo? É as pessoas que são corrompidas pela, né, pelos seus achismos, pelos seus, né, suas crendices, suas crenças, ou seja lá, certo? Deus é imutável. Então, como eu já dei inúmeros exemplos, a gente tem vários testemunhos aí de pessoas que estavam no adultério e Deus as usava tremendamente. Tremendamente, já contei vários e vários testemunhos aqui de pessoas que são usadas tremendamente, certo, para pregar a palavra de Deus, porém, certo, né, são só usadas por Deus, certo? Não são homens e nem são mulheres de Deus, são pessoas usadas por Deus, né? A gente vê na Bíblia várias pessoas que eram usadas por Deus, porém não eram considerados homens ou mulheres de Deus, certo? Então é isso aqui, certo? As pessoas podem se desviar do evangelho, podem pregar seus achismos e ainda assim pregar, né, a verdade, porque a verdade, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não se corrompe, as pessoas que se corrompem, né, gente? Como eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, certo? A palavra que eu prego pode salvar quem me ouve, certo? Independente se eu vivo ela ou se eu não vivo, certo? A palavra de Deus salva a quem me ouve, certo? Né? Logicamente que quando eu prego a palavra de Deus, serve para mim e serve para quem está ouvindo a palavra de Deus, né? Agora cabe a mim, certo? Se arrepender do que se eu estou pregando uma palavra de arrependimento, né? Mas eu mesmo não me arrependo, mas quem me ouve pode se arrepender, certo? Então a palavra de Deus salva a quem se arrepende, a quem realmente, né, está arrependido. Eu posso estar em pecado, pregar uma palavra de arrependimento, mas eu não me arrepender. Eu prego a palavra de arrependimento. Eu prego a palavra de Deus, mas eu, né, não me arrependo. Eu literalmente não me arrependo, certo? Mas quem está me ouvindo pode se arrepender, né? Não é eu. A palavra de Deus é incorruptível. Veja que a palavra de Deus é incorruptível. Então a palavra de Deus vai salvar quem me ouve, mesmo que ela seja falada por quem está no pecado, por quem está, né, pregando, né, o verdadeiro evangelho. Porque a palavra de Deus, ela é incorruptível. Não tem como ela se corromper, certo? Não tem como ela se corromper. Por si mesma ela não se corrompe. Quem se corrompe é o homem que se corrompe ali,
certo? Então Deus pode usar qualquer um. Se Deus usou uma jumenta para falar, Deus pode usar qualquer um homem, uma mulher, uma criança, um idoso, um velho, ou até as paredes, se quiser, até essa minha porta aqui pode falar comigo, se Deus assim desejar, certo? Então Deus vai usar homens, certo? Né? Tem muitos homens hoje, a gente vê na mídia, a gente vê em todo canto, muitos homens que são usados por Deus. Não são homens de Deus, mas são homens usados por Deus, certo? Porque já estão corrompidos há muitos e muito tempo, há muitos e muitos anos. Mas você vê que eles ainda são usados por Deus, né? Sejam pastores, pastoras, missionárias, pessoas que antes eram mulheres e homens de Deus e passam a ser apenas usados por Deus. Então, Deus pode usar essas pessoas? Pode, para pregar o verdadeiro evangelho. Pode, gente, para pregar o verdadeiro evangelho. Elas ainda assim serão usadas, certo? Deus as usa sem nem elas perceber. Às vezes Deus usa essas pessoas sem nem elas perceber que elas, né? Elas percebem que Deus está salvando vida através delas, mas, né? Elas se enchem ali, sou eu que estou, né? Mas na verdade é Deus, porque a palavra de Deus não se corrompe. Deus usa as pessoas, certo? Como Deus sempre usou as pessoas, quer no passado, no presente ou no futuro, Ele sempre usou as pessoas para pregar, levar a sua palavra. Uma pessoa, certo? Uma pessoa que não prega, que não vive no pecado, pode vir pregar aqui para mim, certo? Não ser evangélico, não ter nenhuma ligação com nenhuma religião, e Deus pode usar essa pessoa? Pode. Que também vai ser um homem ou uma mulher usada por Deus, certo? Tem pessoas que não têm nenhuma crença em Deus, mas Deus as usa. Deus as usa tremendamente para dar uma palavra para alguém da parte de Deus, certo? Então isso aí, gente, é legítimo, certo? Independente se a pessoa defende segundo o casamento, se apoia, se está no pecado, se está no adultério, independente do que for, Deus pode usar essas pessoas sim. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, essas pessoas só não podem ir para o céu, né? Pessoas usadas por Deus só não podem ir para o céu. Se não se arrepender, não vai para o céu, certo? Né? Deus pode usar ela até o fim da vida dela e ela passar a vida toda vivendo no pecado, no adultério, e ainda assim nós, né? E ainda a gente vai ver ela ali, ó, pregando o evangelho, pregando a verdade da palavra de Deus, mas ela pode não ser salva, certo? Ela pode não ser salva, ela pode não ser liberta, ela pode não ser transformada, ela não pode, né, nascer de novo, pode, certo? Tem pessoas, você vê aí, pastores morreram, né? Pastores que pregavam, aquele, não me lembro o nome dele, mas ele vivia no adultério. Mas ele pregava a palavra de Deus, um moreno aí que eu não me lembro o nome dele, né? Mas a vida dele era viver em adultério. Mas ele pregava o evangelho verdadeiro, certo? Morreu, mas morreu na prática do adultério. Mas ele era muito usado aí, né? Não me lembro o nome dele aí nos Estados Unidos. E ele era muito usado por Deus. As pessoas se arrependiam quando ouviam a pregação dele. As pessoas se voltavam para Deus quando ouviam a pregação dele. Mas, né, ele era apenas um usado por Deus, certo? Mas infelizmente a vida dele era viver no adultério. Ele traía a esposa dele, certo? Ele pregava ali, ele subia, pregava para multidões e multidões de pessoas, multidões e multidões de pessoas. E essas pessoas eram salvas, eram libertas, eram transformadas, porque davam ouvido à palavra de Deus. Não era literalmente a pessoa, era a palavra de Deus, né? Mas veja, infelizmente ele morreu, né? Pela prática de vida dele, que vivia no adultério, morreu. Passou anos pregando o verdadeiro evangelho, era pastor, certo? De centenas e centenas de pessoas, mas morreu na prática do adultério. E já diz a palavra de Deus, né, que os adúlteros não herdarão o reino do céu, né? Então ganhou o mundo inteiro, infelizmente esse pastor, muito conhecido aí, eu não me lembro agora o nome dele, mas muito conhecido de décadas atrás, né? Passou a vida toda dele pregando as escrituras, o verdadeiro evangelho, porém a vida dele era uma vida de prostituição e de adultérios, né? Vivia na prática. Então, como diz as escrituras, né, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, né? Se morreu na prática, não pode, né, ter
subido ao céu. No mínimo, todo mundo já sabe para onde a pessoa foi. Então, veja, foi um homem muito usado por Deus. Deus usou ele para salvar outras vidas, para, né, trazer arrependimento. Então, é aquilo que eu já disse a vocês. Eu posso, né, não viver o verdadeiro evangelho, mas eu posso, né, o que eu prego pode salvar vidas. O que eu prego, né, eu posso não ter. Vocês não conhecem minha vida, se eu realmente tenho uma vida com Deus. Mas quem me acompanha, quem sabe aqui, sabe que eu prego o evangelho. Mas eu posso não ter uma vida, né? Quem sabe, né? Só quem sabe é Deus, né? Mas o evangelho pode salvar a vida de vocês. O que eu prego salva a vida de vocês, certo? Né? Então, vamos lá, né, gente? Então, é isso que eu deixo aí pra vocês, tá bom? Beijo.